200 anos, mudanças na dieta e no estilo de vida ultrapassaram a capacidade genética do organismo humano de se adaptar a esse novo ambiente e, como resultado, bilhões de pessoas em todo o mundo hoje estão obesas. Estudos mostram que os homens pré-históricos se alimentavam de uma variedade maior de alimentos. Hoje, o consumo médio é de 3 porções de frutas e vegetais por dia, o que não pode fornecer a quantidade de nutrientes fundamentais para a boa saúde. Ao mesmo tempo, a alimentação está sendo substituída por produtos altamente processados com amidos refinados, açúcares, gorduras e óleos que normalmente não contêm os nutrientes essenciais e ainda possuem muito mais calorias por mordida. Somado a isso, o estilo de vida altamente sedentário dos últimos 30 anos resultou em uma epidemia global de obesidade. Assim, são necessárias soluções urgentes que enfatizem uma dieta balanceada e um estilo de vida ativo e saudável. That we truly are going to take Herbalife country by country and language by language, and we truly are going to take this thing completely around the world. Nos últimos 50 mil anos, os humanos aumentaram suas chances de sobrevivência estocando energia na forma de gordura corporal. No entanto, nos últimos 200 anos, mudanças na dieta e no estilo de vida ultrapassaram a capacidade genética do organismo humano de se adaptar a esse novo ambiente e, como resultado, bilhões de pessoas em todo o mundo hoje estão obesas. Estudos mostram que os homens pré-históricos se alimentavam de uma variedade maior de alimentos. Hoje, o consumo médio é de 3 porções de frutas e vegetais por dia, o que não pode fornecer a quantidade de nutrientes fundamentais para a boa saúde.
Ao mesmo tempo, a alimentação está sendo substituída por produtos altamente processados com amidos refinados, açúcares, gorduras e óleos que normalmente não contêm os nutrientes essenciais e ainda possuem muito mais calorias por mordida. Somado a isso, o estilo de vida altamente sedentário dos últimos 30 anos resultou em uma epidemia global de obesidade. Assim, são necessárias soluções urgentes que enfatizem uma dieta balanceada e um estilo de vida ativo e saudável. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Hora Saudável. Então, eu gostaria de começar me apresentando, né? Vai aparecer aqui a minha história. Tá ok? Tem que apertar F5, Letícia, para ficar grandão. Ok, já apertei aqui. Perfeito. Então, pessoal... Foi para o fim da apresentação. Aperta Home agora. Foi para o fim da apresentação. Ok. Opa, agora Isso, foi. perfeito, perfeito. Certo? Então, gente, boa noite a todos. Eu me chamo Letícia Zarbielli e conheço os produtos da Herbalife, né, juntamente com meu esposo, Jefferson. E a gente, então, atua, né, no ramo de bem-estar há 14 anos. E eu conheci os produtos da Herbalife através, então, do Jefferson. Na época, eu estava precisando muito usar os produtos. Eu era super jovem, eu tinha 17 anos, né? E quando eu conheci os produtos, comecei a usar. Em 2 meses, eu tive um ótimo resultado, perdi 8 quilos. E me apaixonei por toda a linha da Herbalife. Na época, eu trabalhava no mercado tradicional também, né? Eu trabalhava com telefonia. O Jefferson também, ele era estagiário de um banco aqui na cidade, e a gente começou usando os produtos. O Jefferson reduziu 12 quilos, eu reduzi 8 quilos em 2 meses, e a gente seguiu sempre melhorando o nosso resultado, né? Tem sido incrível esses anos todos usando os produtos, porque a gente transformou realmente a nossa saúde. E eu gostaria também de mostrar, né, o meu antes e depois. Então, mesmo sendo muito jovem, eu tinha uma alimentação péssima, me alimentava muito mal, estava sempre cansada, né? O estresse do dia a dia, o sedentarismo. Então, não praticava nenhuma atividade física. E com o estilo da Herbalife, saudável, ativo, né? Usando os produtos corretamente, a gente conseguiu ter uma melhora incrível na nossa saúde, na nossa energia. Então, olha só, esse foi o meu resultado, né? A gente sempre vem tentando melhorar, porque a gente sempre pode melhorar. E muita informação também a gente já teve aqui dentro da Herbalife, então eu sou muito grata, né, a toda a informação que a gente tem. E eu e o Jefferson, nós somos do Rio Grande do Sul, né, nós moramos em Lajeado, que é uma cidade que fica a 120 quilômetros de Porto Alegre, e aqui em Lajeado a gente consegue impactar através, né, dos produtos, muitos clientes, muitas pessoas, né, toda a região usando os produtos e tendo resultados fantásticos, né? E para falar de resultado, falar de impacto mesmo positivo na vida das pessoas, a gente convidou hoje uma pessoa incrível, um profissional sensacional, né? E, gente, eu estou assim abismada com o currículo dele, vocês vão amar, tenho certeza. Além de uma pessoa muito sábia, é uma pessoa muito querida, né? Já estou adorando conhecer ele. E, pessoal, prestem atenção, né? Porque o que ele vai falar aqui é o que eu gostaria de ter
já, né, tido essa informação há muitos anos atrás, né? Então ele vai falar um pouco assim de como no dia a dia a gente consegue ajudar as pessoas à nossa volta, não só a gente, mas as pessoas que estão à nossa volta com justamente esses problemas que eu estava quando eu conheci os produtos, né? Então ele é uma pessoa que tem um currículo gigante, tanto que eu anotei aqui para poder falar para vocês, né? Senão eu não ia conseguir decorar. E olha só, ele então, essa pessoa que a gente vai chamar agora, ele vai então falar um pouco sobre hipertensão, né? Sobre os excessos na alimentação, principalmente gordura, sal, açúcar. Então, toda essa parte que hoje em dia é tão difícil controlar, né? E também o currículo dele, como eu estava falando, é maravilhoso. Ele é graduado em medicina, né? Pela UFMG. Ele tem residência médica em cirurgia geral e cirurgia vascular. Ele é ultrassonografista vascular, 10 anos de experiência em serviço de pronto atendimento e urgências e emergências vasculares, né? Então, gente, olha o currículo desse cara, né? E também ele tem uma experiência muito grande nessa questão de alimentação e de bem-estar. Então, não vou mais me alongar, eu quero logo saber tudo que esse doutor tem para nos contar, para nos passar de informação, e aposto que vocês também já estão curiosos, né? Então, se eu puder dar uma dica, peguem correndo um papel, uma caneta, para anotar realmente essas dicas valiosas que o doutor vai passar para a gente, tá? E eu gostaria, então, de passar a palavra para ele, né, que é o nosso médico, o doutor Leonardo Castro. Por gentileza, tome a palavra, doutor Leonardo. Muito obrigado, Letícia. Boa noite para todo mundo. Só um minutinho. Pronto. Boa noite para todo mundo. Vou só ajeitar aqui. Bom, pessoal, como foi apresentado aí pela Letícia, meu nome é Leonardo Castro, ela passou meu currículo. É um prazer estar aqui falando para vocês na hora saudável. Eu gostaria de antemão de agradecer a oportunidade de estar com vocês aí nessa noite, nessa hora. Né? Será uma hora, então, que a gente vai falar aqui de informações muito importantes, e são informações que muitas vezes as pessoas não têm. E a gente sabe que a informação que você não tem, ela pode, de alguma forma, te prejudicar. A gente tem sempre que estar pegando informações importantes para poder a gente colocar e aplicar na nossa vida, principalmente em aspectos e em temas tão importantes como esses, né? Que tem a ver exatamente com a alimentação e com a saúde. Eu fui muito bem apresentado aí, né, na questão do meu currículo. A Letícia falou muito bem, então eu já tenho 20 anos que eu exerço a medicina, especificamente a cirurgia vascular tem 15 anos, e esse aqui foi um pouquinho do que aconteceu comigo, né? Ali com 30 anos, eu tinha acabado de formar, iniciar minha carreira, e eu não era muito preocupado, na verdade, em construir hábitos saudáveis. Até que as coisas vão acontecendo, os motivos aparecem, e hoje, né, graças à filosofia de vida que a gente adotou, eu consegui eliminar 30 quilos de gordura e agreguei 10 quilos de massa magra. Foi então a diferença de 20 quilos na balança, e eu estou muito mais saudável hoje e na minha melhor forma física, né? Então, olha a importância da gente mesmo implementar as informações que a gente tem na nossa própria vida. Hoje eu tenho um estilo de vida ativo, né? Então faz parte da minha vida a atividade física. E essa frase aqui eu queria deixar para vocês para a gente começar, que é exatamente isso, né? Seja você a mudança que tanto procura nos outros. As pessoas não mudam com cobranças, elas mudam com exemplos. Então, se a gente quer fazer o mundo mais saudável, eu vou fazer essa pergunta aqui para todos que estão me ouvindo, né? Quem é que gostaria de ter um mundo mais saudável? Então, a resposta tem que ser assim, seja você mais saudável, né? Porque é só dessa forma que a gente consegue fazer um mundo mais saudável, com certeza. O tema de hoje, então, a gente vai bater um papo sobre o sistema cardiovascular. Eu sou suspeito para falar desse tema, né? Exatamente a minha especialidade. E exatamente por quê? Porque eu me apaixonei por esse sistema, porque é exatamente o sistema que leva vida para as células, né? Vocês verem aí, olha, a definição do sistema cardiovascular, ela inclui exatamente o coração,
e todos os vasos sanguíneos, sendo então esse sistema responsável aí por levar oxigênio, nutrientes, hormônios, anticorpos para todos os órgãos, tecidos, células, permitindo que cada célula, cada tecido e cada órgão funcione de forma adequada. Além disso, é também esse sistema que faz a limpeza, né? Recolhendo os lixinhos, que a gente chama de escórias, que depois serão eliminados tanto pelo pulmão, que é o gás carbônico, quanto pelos rins aí, né? Através da nossa urina, que a gente elimina essas escórias. Eu gosto muito dessa frase também. Na veia, a seiva da vida. Em cada parte do todo é matéria rediviva. Exatamente mostrando a importância do sangue em levar vida. E o contrário e oposto a isso, infelizmente, é morte. Já que esse sistema é tão importante em levar vida, todos os distúrbios que acontecem nesse sistema, que interfiram na sua perviedade, no seu bom funcionamento, acabam, infelizmente, levando à morte. Vocês podem ver nesse gráfico que eu estou compartilhando aí que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Olha no Brasil como que é impactante, né? As doenças cardiovasculares, elas chegam a atingir quase que 30% do total de mortes no Brasil, ficando o câncer aí em segundo lugar com um pouco mais de 15%. Então é quase que o dobro, né? Exatamente das causas de mortalidade. E qual que é a causa primária exatamente da doença vascular, da doença cardiovascular? É exatamente isso que vocês estão vendo nessa telinha aí, pessoal. A aterosclerose. O que é isso, doutor Leonardo? A aterosclerose é a doença que leva ao entupimento das artérias. Falando exatamente com esse termo que todo mundo pode entender. É um processo, então, crônico, inflamatório, que vai fazendo alteração na parede do vaso e, infelizmente, acaba levando à obstrução desse vaso. Eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo que vai explicar um pouquinho sobre como que funciona esse entupimento da artéria, o processo de aterosclerose, e eu convido vocês a fazerem uma viagem aqui para dentro de um vaso sanguíneo. Vamos juntos comigo? Aterosclerose, doença do coração. Objetivo: nós estudaremos o processo de entupimento da artéria e a eventual formação de trombos. O coração humano possui uma importante artéria coronária. Uma visão ampliada da coronária mostra 3 camadas básicas: túnica externa, túnica média e túnica interna. Esta camada mais interna é composta de células escamosas. Quando o sangue transporta um nível mais elevado de colesterol ou moléculas de gordura por um longo período, essas moléculas de colesterol tendem a se instalar na superfície da artéria. Aqui elas são absorvidas pelas células epiteliais e formam uma camada entre a túnica interna e a túnica média. Essa camada é chamada de placa. À medida que a placa cresce, espalha-se ao longo das paredes da artéria, formando um inchaço que se projeta para o lúmen, resultando em redução do fluxo sanguíneo. Às vezes, as células epiteliais podem se romper em algum ponto. Isso ativa as plaquetas, que começam a formar fios de fibrina. Com o tempo, forma-se um coágulo. Este coágulo obstrui o fluxo sanguíneo pela artéria. Isso é chamado de aterosclerose. Bom, pessoal, então como vocês conseguiram acompanhar pelo vídeo, o processo de aterosclerose acaba levando à oclusão arterial. E a gente sabe que existem vários fatores associados a essa questão. E eu vou falar exatamente sobre isso, exatamente sobre os principais fatores em que a gente pode mudar, né? Principalmente relacionados à nossa alimentação, à nossa nutrição.
A gente sabe que tem aquela questão dos macrófagos, que tem a questão do colesterol, que tem a questão da modificação atual do colesterol, né? Porque hoje a gente está sabendo que muito pior do que o próprio colesterol é exatamente o colesterol oxidado, que é um colesterol que vai ser modificado por uma série de processos e de questões que vão acontecendo no nosso estilo de vida e na nossa alimentação, provocando essa mudança do colesterol. E, infelizmente, o final das contas é esse, né? Quando a gente tem um entupimento de uma artéria, alguma região do órgão, que seja o tecido, vai ficar privado de vida, vai ficar privado de oxigênio e de nutrientes. Isso vai fazer com que, então, essa região sofra um infarto, uma necrose. E, dependendo do órgão, isso pode levar à morte. Exatamente porque, quando a gente tem falência do movimento, né, da contração cardíaca, um órgão vital, isso aí compromete a vida de forma geral, né? Se eu tenho um entupimento de uma artéria que vai nutrir o cérebro, que seja as artérias cervicais ou as próprias artérias intracerebrais, a gente vai ter um infarto cerebral, também conhecido como acidente vascular isquêmico, que realmente é uma grande causa de morte hoje. A gente pode ter também as obstruções arteriais no intestino, formando, inclusive, aí, né, conforme ilustrado aí pelo nosso slide, uma área de necrose intestinal, que é a chamada isquemia mesentérica. É quando entope uma artéria que vai nutrir o nosso intestino. Então, dependendo do órgão em que sofre essa privação de oxigênio, existe a morte celular. É muito comum também para a especialidade de cirurgia vascular as questões das necroses de membros inferiores, que levam muitas vezes a amputações. A gente não pode esquecer também de falar sobre o diabetes, né? Se vocês prestarem bastante atenção aqui nesse slide, a gente percebe que o diabetes é exatamente a alteração da microcirculação sanguínea. E ele pode atingir tanto o cérebro, formando pequenos infartos, pode atingir o próprio coração, formando um infarto agudo do miocárdio, pode interferir nas artérias, arteríolas, glomérulos renais, levando à insuficiência renal, pode interferir na microcirculação da retina, levando a problemas de visão e a própria cegueira, e pode também levar a obstruções aí dos vasos sanguíneos distais, como eu falei, né? Nas oclusões arteriais agudas de membros inferiores. Então, olha como que a doença aterosclerótica e o entupimento das artérias é tão importante para a saúde e para a vida, né, pessoal? Então, eu volto a salientar aqui a importância desse tema hoje, mesmo porque essa doença chamada aterosclerose é uma doença silenciosa. Infelizmente, ela é silenciosa. O que quer dizer isso? Ela vai acontecendo, se desenvolvendo, muitas vezes a pessoa nem percebe que tem, infelizmente, aí, né, costuma-se dizer que de repente teve um infarto, de repente teve um AVC, mas a gente sabe que, na verdade, essas alterações das artérias, elas vêm ao longo de anos e acabam culminando no final da história aí, né? Então, vamos entender um pouquinho, já entrando no tema, quais são as causas da aterosclerose? O que leva as artérias a sofrer aquele processo inflamatório? Entender um pouquinho os fatores de risco? Primeiro, a gente tem que entender isso aqui. A doença aterosclerótica, ela tem causa multifatorial. O que é isso, doutor Leonardo? Não é só um fator. São vários fatores envolvidos nessa questão aí, né? Fatores externos, fatores internos, alimentação. A gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui, mas eu tenho que entrar aqui nesse tema, né? É interessante entrar nesse tema aqui, porque toda vez que a gente abre os livros, e mesmo alguns livros recentes, colocam exatamente o aumento do colesterol como o principal fator de risco para a doença aterosclerótica. E olha que incrível isso, né? Porque até muito tempo, até recentemente, está escrito aqui nessa caixinha aqui laranjada do lado esquerdo, medidas drásticas para reduzir o colesterol, principalmente o colesterol LDL, que era esse capetinho aí, né, que a gente chamava de colesterol ruim, eram exatamente as principais medidas que eram recomendadas por médicos e nutricionistas, com o objetivo de proteger o coração e de proteger, né, o desenvolvimento da aterosclerose, muitas vezes fazendo uso excessivo e abusivo de alguns medicamentos.
Só que com o avanço da medicina e com os estudos que foram saindo, a gente foi percebendo, inclusive eu gostaria de falar aqui, né, chamar atenção para o ovo, né? Quem nunca ouviu o seu médico recomendar que não era para comer muito ovo, que o ovo tinha colesterol, não era isso? Muita gente aqui lembra. Eu vou destacar aqui um estudo feito na Universidade de Minnesota, mostrando que 10 mil pessoas foram acompanhadas durante 20 anos aproximadamente, fazendo ingestão de ovo, e comparou com outras pessoas que não faziam ingestões diárias de ovo. Incrível que perceberam que essas pessoas não tiveram mais avanço da doença arterial periférica e nem da doença arterial coronariana. Olha que incrível, né? Então, infelizmente, pessoal, apesar de todos os cuidados que foram tomados para a redução do colesterol LDL, daquelas medidas de uso de medicamentos, infelizmente as doenças continuaram fazendo cada vez mais vítimas, mesmo naquelas pessoas com níveis de colesterol dentro da normalidade. Então, qual que foi a grande conclusão que se chegou atualmente, né? Grandes estudos foram lançados, como vocês podem ver aí, ó. Eu destaquei aqui esse lá de cima, que é uma meta-análise, que é um estudo considerado muito forte do ponto de vista científico, mostrando que exatamente não existe relação entre o LDL colesterol, né, e com os níveis e riscos de se desenvolver a doença cardíaca e a doença arterial. Exatamente o que mais importa é a estrutura do LDL, se ele é um LDL oxidado ou não. E a gente foi percebendo também que 70% do colesterol do nosso organismo é produzido por ele mesmo. O termo médico é endógeno. Só apenas 30% do colesterol vem da alimentação, que é mais um fator aí que mostrou que o colesterolzinho mal é exatamente o LDL oxidado. Não seria só o fato de ter, né, elevações dos níveis de LDL. Então, quais seriam, então, os fatores de risco relacionados à geração da placa de aterosclerose? E aqui eu vou listar para vocês, ó. Estresse, então já pode anotar aí, a Letícia falou que é para todo mundo pegar o papel e caneta. Anota esses pontos aí que é para você prestar atenção na sua vida, onde que você pode mudar seus hábitos, para que a gente consiga reverter essa história aí, né? As altas prevalências de doenças arteriais. Sedentarismo, cigarro nem se fala, né? É um fator de risco muito forte. A pressão alta, a ingestão insuficiente de fitonutrientes, eu vou explicar o que é isso daqui a pouquinho, e antioxidantes e gorduras boas, que seriam, então, aí fatores protetores para as artérias. Resistência à insulina e o diabetes, excesso de peso, principalmente da gordura dentro dos órgãos, que é a chamada gordura visceral, e o excesso de consumo de gorduras, principalmente as gorduras trans, que eu vou explicar o que é, gorduras vegetais processadas, né? Hoje em dia está se consumindo muita gordura vegetal em excesso, né? Ultraprocessadas, e o consumo também alto de açúcares refinados, fazendo essa conversão aí do LDL para o LDL capetinha, que é aquele LDL oxidado. Então, vamos lá. Então, a gente está vendo aí que a boca é um problema, né, pessoal? Comer em excesso, não fazer boas escolhas, acaba prejudicando o nosso organismo e contribuindo para o excesso de peso. Obesidade é um fator de risco para a doença cardíaca. Então, as escolhas nas casas, né, infelizmente, são assim, né? Alimentos com alta quantidade de calorias e poucos nutrientes. Em nutrição, a gente chama isso de alimentos com baixa densidade nutricional. A gente pode ver aí, né, exemplificado por essa mesa aí, que é muito comum nas mesas dos brasileiros hoje, né? Infelizmente, a obesidade ela está crescendo muito no mundo. Olha só esse slide mostrando aí, ó, os países com maior taxa de obesidade são os mais escurinhos, tendendo para o vermelho. O Brasil está aí numa classe meio que intermediária, mas considerando os Estados Unidos, os estudos mais recentes estão mostrando, pessoal, que mais de 40% da população americana já está obesa. E eu não estou falando de sobrepeso, eu estou falando de obesidade. Destes, quase 10% já são obesos mórbidos. Infelizmente, muitos países adotam, né, imitam o consumismo e a alimentação americana. Isso, infelizmente, pode estar acontecendo no Brasil. A gente sabe que mais da metade da população brasileira já está acima do peso.
Em relação às crianças, a Organização Mundial de Saúde já está projetando para 2022 que teremos mais crianças obesas do que crianças com baixo peso no planeta. Então, parece que a supernutrição, a obesidade, né, que seria uma nutrição aí vazia, exatamente vai sobrepor o número de desnutridos no mundo. E outra coisa que a gente pode chamar a atenção aqui é sobre o que eu falei sobre a questão das calorias vazias. Quanto mais você come alimentos ultraprocessados, mais dá vontade de comer mais, porque eles têm gorduras que são palatáveis. Isso é muito importante entender, pessoal. A indústria alimentar, ela sabe disso, então coloca gorduras, né, que dão prazer, que dão vontade de comer mais. Só que a gente sabe que as proteínas são muito importantes para o controle do apetite, para o controle da fome. Então, enquanto você não atingir um teto, um alvo de proteína na sua alimentação, você vai continuar comendo, né, alimentos como gorduras e carboidratos, e isso vai gerar e contribuir ainda mais para a obesidade. Infelizmente, é o que tem acontecido com as crianças e com os adultos no Brasil também. A gente sabe que a obesidade gera um tanto de problema de saúde, né? A gente está falando aqui das doenças cardíacas, mas a própria obesidade, olha o que ela pode causar nesse quadrinho aí. Se vocês acompanharem comigo, primeiro, menor expectativa de vida. Existem alguns estudos mostrando que o obeso vive 30 anos a menos do que um adulto saudável. A pessoa tem problemas nos ossos, vem os desgastes, né, nas articulações, as oses, as ites, pressão alta, diabetes, problemas respiratórios, enfim, hérnia. O quadrinho está cheio de problemas aí que são exatamente consequência da obesidade. Inclusive, né, nessa pandemia, a gente vai destacar aqui, né, que foi feita uma relação direta com o número de infectados graves por coronavírus, né, e associado à obesidade nesses pacientes, tendo aí a obesidade como fator de risco para a infecção do Covid-19. Então, lançamos aí até essa campanha, né, achar que essa curva também, não só a curva epidemiológica, mas a curva da circunferência abdominal. A circunferência abdominal, pessoal, ela está diretamente relacionada à doença. Não é só a obesidade em si, né? Não é só a obesidade propriamente dita. O mais importante é onde está essa gordura. Quanto maior o índice de gordura intraabdominal, gordura dos órgãos, maior o risco de desenvolver doença cardíaca. A gente vê aí na fotinha da esquerda, né? Percebam dentro do intestino, aí, nos órgãos, a quantidade de gordura que tem, e percebam também, envolvendo o coração, que tem o coloridinho amarelo, representado pela gordura. E compara com o da direita, a gente vê que isso não acontece no coração, ele está muito mais vermelhinho, mostrando exatamente essa relação direta entre gordura visceral, dentro dos órgãos, essa gordura achatada, né? Para a gordura que vai, infelizmente, entupindo as artérias do coração. Entrando aqui em outro tema, né, as gorduras, como eu falei, as gorduras trans, a gente viu que as gorduras saturadas, né, a questão do LDL, elas não serviram, né, a diminuição do consumo de gorduras saturadas não trouxe melhora nos índices de mortalidade para doença cardíaca. Agora, essa gordura aqui não tem jeito, pessoal. O que é gordura trans, doutor Leonardo? São as gorduras que sofrem processo de industrialização. E elas estão presentes ali embaixo, nesse quadrinho verde, ó, nos sorvetes, nas margarinas, nos cremes, salgadinhos, bolos, biscoitos recheados, batatas fritas. E olha aqui o alarme que a Organização Mundial de Saúde fez. Alertou que pelo menos 5 bilhões de pessoas no mundo convivem com os riscos de desenvolver doenças associadas ao consumo desse tipo de gordura. E esse ingrediente, né, eles fizeram essa medida aí, né, de que esse ingrediente provoca cerca de 500 mil mortes a cada ano no planeta. Essa estimativa do tanto que essa gordura realmente é prejudicial. Vale a pena anotar aí essa gordurinha onde que tem, porque realmente são gorduras que a gente tem que evitar. Outro grande problema hoje são os açúcares refinados. A gente sabe que o açúcar refinado ele tem o poder de fazer a gente querer comer mais, né? Tem aí um papel, aí, alguns estudos mostrando que ativa áreas cerebrais similares a próprias drogas mesmo, aqui mostrando uma ressonância, área de ativação cerebral
né, que as próprias drogas, como a cocaína, fazem, e comparando com o açúcar, mostrando a similaridade, né, a grande, muito parecido às áreas de estimulação cerebral, mostrando aí essa questão do açúcar funcionar como, né, um alimento que transfere para a gente a sensação de recompensa. E, além disso, o açúcar faz isso, né? Qual que é o grande problema do açúcar? Você ingere carboidratos, acompanha comigo essa montanha-russa do açúcar no sangue aí. Depois que você come o açúcar refinado, o açúcar ruim, que eu vou falar sobre ele, você tem um aumento, esse açúcar vai ser absorvido, ele entra na corrente sanguínea de forma rápida, e isso vai fazer com que o seu pâncreas secrete a insulina, que é o hormônio necessário para fazer esse açúcar entrar dentro da célula. Só que como o açúcar entrou de forma muito rápida, né, que é um açúcar ruim, esse açúcar dentro da célula vai ser armazenado na forma de gordura. E aí você vai ter uma hipoglicemia reacional, porque ele saiu do sangue e entrou na célula, e vai baixar sua energia, você vai ter mais oscilação de humor, que vai fazer com que você tenha vontade de comer mais. E o que você come de novo? Açúcar. E aí continua de novo, a gente chama esse ciclo aí do loop infinito do açúcar, que vai fazendo com que você vá comendo açúcar e armazenando na forma de gordura o tempo inteiro. O objetivo é quebrar esse ciclo. E como é que a gente quebra? Evitando na nossa alimentação todos esses ingredientes que estão aí, ó, nessa barrinha laranja: farinha branca, massas, biscoitos, bolachas, sucos açucarados, refrigerantes, salgadinhos. Né? O nosso objetivo é consumir o quê? Carboidratos integrais e alimentos que tenham baixo índice glicêmico, que não entrem de forma tão rápida na nossa corrente sanguínea. Por exatamente essa que é a diferença dos integrais para os açúcares ruins, os açúcares simples, né? Chega uma hora que é tanta gordura no organismo que nosso organismo não consegue mais armazenar. Né? Nossos adipócitos têm um curto-circuito, eles falam: opa, aqui não cabe mais gordura. É exatamente isso o nome da síndrome metabólica. Aí é um curto-circuito onde o organismo não sabe mais onde põe gordura, gera-se inflamação e acaba, né, a gordura sendo armazenada em vários órgãos, inclusive no fígado, que é a famosa gordura no fígado, chamada aí, né, do nome, né, científico de esteatose hepática, que é uma grande causa de transplante hepático no mundo hoje. Outro fator relacionado à hipertensão a aterosclerose é exatamente a hipertensão arterial. A hipertensão é um dos principais fatores de risco para a doença arterial. Não é porque, primeiro, ela vai alterar a parede do vaso, ela provoca lesão da parede interna do vaso, chamado endotélio, e isso faz com que a pessoa vai desenvolvendo, né, promova esse desenvolvimento da aterosclerose. Então, o que a gente tem que fazer para controlar a hipertensão? É lógico que existem alguns medicamentos que são importantes, mas as medidas não farmacológicas é controlar o sal, praticar atividade física, né, evitar excesso de bebida alcoólica, para poder ajudar nesse controle da hipertensão. A ingestão de fitonutrientes, pessoal, cada vez mais está aparecendo aí como fator protetor para o nosso sistema cardiovascular. Então, o que são fitonutrientes, doutor Leonardo? A definição está aqui no quadrinho da esquerda. Ó. O grupo dos fitonutrientes é composto pelas substâncias isoflavonas. A gente lembra muito da soja, né? Fitonutrientes são nutrientes que vêm das plantas, dos vegetais. Então, falou em isoflavona, a gente lembra de soja, lembra da proteína isolada de soja. Carotenoides, que são aqueles alimentos amarelos, que são precursores da vitamina A. Flavonoides, a gente lembra de chás, né? Polifenóis, terpenos. Então, são compostos naturais, bioativos, então eles vão ter atividade no nossa célula, no nosso organismo, trazendo benefícios e protegendo o nosso organismo contra o processo de oxidação, combatendo radicais livres. Então, uma grande dica aí é uma alimentação colorida, né, e que contenha esses ingredientes aí, tá certo? Então, a função é combater o estresse oxidativo, que é exatamente combater os radicais livres que lesam o nosso organismo, promovem envelhecimento precoce, eles têm lesão, ação direta na membrana celular, no próprio DNA, né? E, além disso, os fitonutrientes, além de proteger o nosso organismo, eles também fazem a ação, né,
de alterar e otimizar o nosso metabolismo, algum deles aumentando a queima de gordura, outros auxiliando, inclusive, no ganho de massa magra. A gente não pode terminar, né, a nossa apresentação sobre protetores do sistema cardiovascular sem falar do nosso ômega 3. Eu separei aqui exatamente um estudo que foi feito pelo Harvard, a Universidade de Harvard, pessoal. Olha que incrível esse estudo aqui. Foi uma meta-análise, então é um estudo científico poderoso, mostrando que a suplementação... Doutor, por que você está falando de suplementação? Porque é muito difícil, principalmente eu estou aqui em Minas Gerais, a gente conseguir, né, ingerir peixes de águas profundas de forma mais consistente, exatamente pela disponibilidade que não é comum, e mesmo porque muitos peixes hoje são criados em cativeiro e não têm o ômega 3. Então, os pesquisadores de Harvard, o que eles fizeram? Eles construíram 2 grupos, onde algumas pessoas receberam suplementos de ômega 3 e um grupo, o controle, recebeu placebo. Eles perceberam redução da maioria dos resultados de doença cardiovascular, redução de ataque cardíaco, morte por doença coronariana e morte por outras doenças cardiovasculares. Além disso, ficou constatado que doses mais altas de suplementos de ômega 3 pareciam ter ainda maior redução nesses riscos. Olha que fantástico essa colocação aí, né? Para a gente ver a importância aí de alguns alimentos e alguns nutrientes nessa questão. Na questão dos antioxidantes, eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, da questão do chá verde. Por que eu estou salientando o chá verde? Por causa do potente valor antioxidante que ele tem. A gente viu aí a grande questão da importância do LDL oxidado. Então, é muito importante a gente fazer uso de antioxidantes para proteger o nosso organismo contra o estresse oxidativo. O chá verde tem uma substância chamada epigalocatequina galato, que está escrita aqui nessa caixinha verdinha. Ó. O nome científico do chá verde é Camellia sinensis, e ele é considerado, na natureza, um dos mais potentes antioxidantes que existem. É uma bebida milenar chinesa, aí, é realmente muito interessante aí nessa questão de efeito antioxidante. Só que no Brasil a gente tem também, né, para as pessoas que não sabem, o Guaraná, além de ter o efeito de estimulante, né, ele tem um efeito de por ter cafeína, ele é estimulante cerebral, mas um estudo recente feito na USP, olha que bacana isso, mostrou exatamente quanto de efeito antioxidante o Guaraná também tem. Esse estudo foi, aqui no quadrinho está ilustrando, ó, foram dados quantidades de Guaraná para as pessoas durante 15 dias. Né? Teve o grupo controle e o grupo de pessoas que fizeram uso de Guaraná. O resultado mostrou que as pessoas que fizeram uso do Guaraná diminuíram os índices de LDL oxidado, lembra do capetinha, pessoal? E também diminuíram as lesões dentro do DNA, mostrando aí o efeito protetor aí, antioxidante do nosso Guaraná. Estou chegando no final da minha apresentação, né? Eu espero que vocês tenham acompanhado aí, tenham anotado direitinho tudo que eu falei. Eu vou falar aqui agora, vou promover já a nossa próxima palestrante. Daqui a pouquinho agora a Letícia vai completar a nossa apresentação com dicas importantíssimas para vocês aí. Dicas saudáveis, como que eu posso otimizar essa questão da minha alimentação, né? Como que eu posso montar um plano. Hoje nosso estilo de vida está muito corrido, né, Letícia? A gente realmente tem muita dificuldade, né, em conseguir inserir todas essas mudanças no nosso dia a dia. Então, daqui a pouco eu vou passar para você, mas antes eu tenho que promover a nossa próxima hora saudável. Olha que bacana aí, pessoal. Na próxima segunda-feira, dia 20 de abril, às 20 horas, coloca na sua agenda. Nós teremos a presença aqui da minha colega, doutora Mardélia Sandra Gomes, nada mais, nada menos do que do Distrito Federal, né, em Brasília. A nossa colega é graduada em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E ela vai falar sobre o tema, né, na Hora Saudável, sobre vida saudável em casa. Olha que legal, né? Realmente muito importante aí para a gente poder, dentro de casa que se constrói uma vida mais saudável junto com a família. Encerrando a minha participação, né, eu gostaria de falar para vocês, né, uma mensagem final: cuide do seu coração, porque com certeza você mora no coração de muitas pessoas. Né? Vocês são especiais. Obrigado pela oportunidade. Com vocês novamente aí, Letícia Zerbielli, do Rio Grande do Sul. Um abraço e boa noite para todos.
Gente, que incrível nossa hora saudável de hoje, né? Dr. Leonardo Castro foi muito feliz, deu muitas dicas legais. Muito obrigada, doutor. Eu anotei tudo aqui, foi muita coisa bacana, anotei muita coisa legal, e eu aposto que todos os nossos clientes, né, que estão em casa assistindo essa hora saudável também anotaram. Então, eu amei. E te agradecer, então, as informações. E agora, né, apesar de ter anotado muita coisa aqui, cada vez que eu falava alguma coisa, eu já pensava, nossa, a gente tem a solução, né? O doutor falava do açúcar refinado, falou do chá verde, né? E cada vez que ele falava, eu já pensava, bacana, a gente consegue ajudar realmente muitas pessoas através dos nossos produtos. E pensando nisso, né, a Herbalife, ela foi muito feliz, né, agora pensando também no bem-estar de todos os nossos clientes, de todos os nossos consultores, né, ela apoia esse programa de ficar em casa, né. Então, a gente tem uma proposta muito bacana de você se tornar um cliente preferencial, né? E a gente vai passar aqui, então, a nossa proposta de se tornar um cliente preferencial, poder comprar os nossos produtos com desconto, né? E esse mês, especialmente, nós estamos com uma promoção maravilhosa, né? Dos nossos 120 pontos. Então, a Herbalife pensando em fazer ter o maior número, né, de clientes usando os produtos, se cuidando, sendo fit em casa, né? Afinal, como mesmo agora o nosso doutor falou, não é fácil, né? Às vezes a gente fica em casa e não é tão fácil assim. Então, a Herbalife veio para facilitar. Essa promoção de ser fit em casa, então, a Herbalife tem uma shakeira linda, maravilhosa, né? Na compra de 120 pontos de produtos, então é um kit inicial, né? Então, além de você começar a usar os produtos, né? Você ainda vai ter acesso a um e-book de nutrição gratuito e também uma shakeira linda, exclusiva, né? Para quem for comprar esse kit inicial para fazer parte, então, da nossa família Herbalife. Olha só, então, pensando em promover esse kit inicial, a Herbalife lançou, então, esse kit é o kit prata, né? Então, é um kit onde ele vai ter bem certo a pontuação, dá em torno de 126 pontos, né? Então, você já está dentro dessa promoção, já ganha a shakeira, já ganha o e-book, já faz parte também de um acompanhamento personalizado, né? Do seu coach, que convidou você para assistir essa hora saudável. E olha que incrível, aqui tem produtos para com certeza você ter um resultado muito bacana. Teve uma coisa que o doutor falou que me chamou muito a atenção, foi a questão da roda do açúcar e da farinha, né? Então, como quebrar essa roda, gente, do açúcar e da farinha em casa? Não é fácil. E os produtos, eles servem para nos dar esse apoio, né? Para realmente a gente ter comida saudável em casa e poder quebrar essa roda, né? De comer coisa que não faz bem. Então, aqui está o nosso kit inicial, né? Esse kit inicial, então, você já consegue comprar ele com desconto especial. Esse kit, o preço de catálogo dele é R$ 865 e ele está com 23% de desconto. Então, você comprando esse kit, você já tem já paga 616, então você já tem um desconto de R$ 250, né? E o mais incrível de tudo é que esses 23% de desconto você fixa, né? Você não vai precisar mais pagar o preço cheio, você vai ter sempre esse desconto na Herbalife, então é muito, muito bacana, né? Então você passa a ter esse desconto e também um parcelamento especial, que este mês, né, a Herbalife também pensando em fazer muito mais clientes usarem os produtos e ficarem em casa e serem saudáveis, né? Ela está com um parcelamento especial de 5 vezes para esse pedido, né? Pedidos acima de 100 pontos, a gente consegue fazer um parcelamento de 5 vezes no cartão de crédito, né? E pedidos menores, né, de 100 pontos até 4 vezes, então está realmente incrível e imperdível, né? Então, consulte, se eu puder dar uma dica
peça para o seu consultor ou para a pessoa que te convidou para fazer parte, né, dessa hora saudável, como que funciona, como que faz para participar e ganhar a sua shakeira, né, e fazer parte dessa onda saudável. Né? E vocês viram que a gente está com um material incrível de dicas, muitas coisas bacanas rolando, né, para você realmente ter muita informação e com certeza ter o melhor, né, de informação mesmo que a Herbalife pode nos dar. Certo, gente? Bom, então, eu gostaria de agradecer, né, do fundo do coração, essa oportunidade de poder estar aqui nessa noite com vocês, de passar tanta informação valiosa, de poder aprender ainda mais sobre os nossos produtos, um pouco mais sobre saúde, que eu acho que isso nunca é demais, é sempre bem-vindo, né? E ainda mais com pessoas tão capacitadas que a Herbalife tem convidado para nos treinar, para nos passar essas informações. Então, gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer também o seu momento, gostaria de agradecer a sua hora, né, que é o bem mais precioso que nós temos, e desejar a vocês que vocês busquem sempre mais informação de qualidade, que eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida. Um beijo, tenham uma ótima noite, abençoada noite, e nos vemos na próxima Hora Saudável. A mudança começa com uma pessoa. Never quit. As pessoas não precisam viver com excesso de peso, sedentarismo e insatisfação com sua dieta. A melhor forma de alcançar um estilo de vida ativo e saudável começa com uma nutrição adequada. Com os produtos Herbalife, podemos atingir a boa nutrição não só para nós mesmos, mas para todos em nossas vidas. Juntos, vamos imaginar um amanhã incrível, em um mundo onde uma alimentação saudável e uma vida ativa sejam as escolhas das pessoas. Vamos mudar o mundo e trazer um futuro mais brilhante e saudável com Herbalife.